Fala pessoal, tudo bem? Vamos hoje, conversar um pouquinho sobre a relação de João Calvino e da educação. Lógico, vão ser uns apontamentos bem introdutórios. Isso aqui faz parte de um material mais amplo, de algumas aulas que eu ministrei no começo desse ano, na verdade, acho que no final do ano passado, sobre alguns, ah, ah, algumas características da educação cristã, e a gente trabalhou com alguns autores, dentre eles o próprio João Calvino. Eu também tive a oportunidade de usar esse material, como parte de alguns estudos que nós desenvolvemos num grupo da Cristãos na Ciência, lá do núcleo do Mackenzie, ao qual eu faço parte, Eu sou um dos alunos lá, um dos membros lá. Ah, e nós aqui hoje vamos tentar desenvolver, algumas das características relacionadas de João Calvino com a educação. E eu espero aí que a gente possa aprofundar posteriormente, conhecer um pouco mais aí sobre Calvino. No final desse vídeo eu vou indicar três materiais na verdade, que são bem interessantes aí para se você quiser conhecer mais sobre o assunto, tá? Vamos lá propriamente para nossa bate-papo aqui, ou nossa aula, sobre a relação de João Calvino com a educação. E antes de entrar em João Calvino especificamente e nos desenvolvimentos dele em relação à educação, eu creio que é importante definir educação. Porque muitas vezes as pessoas definem educação de uma forma reducionista. Isso quer dizer o quê? Que a gente define muitas vezes educação partindo de que educação é uma coisa ou outra, Sendo que educação é uma coisa que engloba várias áreas da vida. Então, eu acho que o Felipe Fontes faz, na minha opinião, uma das melhores definições de educação, nesse livrinho, Educação em Casa, na Igreja e na Escola, que se você nunca leu, fica a dica, Se você gosta da área de educação e se você quer ter uma perspectiva cristã de educação, acho que em português, com certeza, esse deve ser um dos melhores livros que nós temos aí, Mais pedagógicos, um excelente método que o Felipe traz aí, as abordagens do livro, eu julgo ser muito legal aí. Então ele define o processo educacional assim, ó. Educação é um processo pelo meio do qual, o homem tem desenvolvidas habilidades. Então aqui já começa um ponto interessante. Educação não é transformar alguém em ser humano, ok? Então a concepção grega é bem comum nessa ideia, Acho que é pelo meio da educação que você vira um ser humano de fato, Uma pessoa que não é educada, ela não seria necessariamente um ser humano. Na verdade, a educação é um processo pelo desenvolvimento da nossa humanidade. Porque numa perspectiva cristã, que é a qual a gente parte para analisar João Calvino, nós somos seres humanos porque Deus nos criou à imagem e semelhança dele. Então, Deus nos dá o aspecto da humanidade, ao mesmo tempo que ele nos dá uma imagem de Deus. Então, nós somos humanos, isso não importa necessariamente o quanto de conhecimento ou quão formado nós somos seres humanos. Porém, o nosso desenvolvimento enquanto ser humanos, para chegarmos naquela qualidade de ser humano, faz parte então aí o processo educacional, ok? O processo educacional também, ele vai continuar, vai desenvolver as habilidades nas mais variadas dimensões da existência. Então, quer dizer, a educação também não é encher a cabeça de alguém de informação. Na verdade, é promover o desenvolvimento das habilidades humanas em todas as áreas da vida, ok? Não é só a ideia de que você vai enfiando informação na cabeça da criança também. Na verdade, são formação afetiva, formação intelectual, lógica, a formação social, a formação de aspectos jurídicos e por aí afora, Se você tiver alguma familiaridade aí com Hermann Doiver, você vai, por exemplo, lembrar dos aspectos modais dele, Aquela variedade de aspectos modais. Então, ali, por exemplo, a gente tem uma ideia de várias dimensões da vida, Que a vida compete em várias dimensões. E a educação, então, é o processo de desenvolvimento das habilidades nessas mais variadas dimensões da nossa existência. E aí ele apresenta os dois lados, onde que esse processo pode acontecer. Ele pode acontecer tanto na experiência cotidiana, quer dizer, no meio da família, no clube, entre os amigos, então ali há habilidades sendo desenvolvidas, quanto nas instituições regulares de ensino, que nós podemos dizer aí que duas instituições regulares de ensino a priori aí seriam a igreja, e a escola, ok?
Então são duas instituições. Eu, nos meus trabalhos na área de educação, tendo a falar que são instituições regulares de ensino que foram derivadas, né? A educação propriamente dita é uma obrigação dos pais, porém os pais sendo incompletos, né, para poder educar aquela criança, então eles fazem uso da igreja e da escola como ambientes, né, de formação dessa criança, ok? Então a gente pode partir desse primeiro ponto, que é o que é educação, tá bom? E aí a gente pode entrar então especificamente em João Calvino. João Calvino faz parte de um movimento muito maior, que é o movimento da Reforma Protestante, ok? Então o Larrouille ele faz uma observação, né? Essa citação está no livro do Paulo Henrique Vieira, este livrinho aqui, que é o livro que eu vou indicar para vocês depois, ok? Um livro muito legal sobre a educação em João Calvino e a educação na Reforma Protestante. E olha o que o Larrouille fala da Reforma, né? E diz assim, ó: a Reforma, pois, colocou a instrução a serviço da crença revelada, o saber ao amparo da fé. Aqui tem uma questão interessante, porque a educação ela deixa de ser uma coisa na Reforma Protestante específica de alguns grupos, de alguns nichos, por exemplo, aqueles que tinham mais dinheiro, ou aqueles que iriam para um sacerdócio, ou algo do tipo, e agora ela é aberta, né, para toda a população, porque essa instrução é colocada a serviço da crença. Se os cristãos precisavam conhecer a Escritura, logo, a instrução ou o conhecimento vem a serviço para essa crença revelada. O saber, então, é o amparo da fé. Agora, a fé, o entendimento de fé para a Reforma Protestante, não é uma fé cega, ok? Um salto no escuro, quase existencialista aí, né? Na verdade, a fé é uma fé amparada pelo conhecimento. O conhecer faz parte do processo da fé, né? Então, ele dá um nome, o Larrouille chama isso de teísmo pedagógico, né? Então, ele continua: visto como via nas relações com Deus e sua revelação o propósito final do processo educativo. Outra questão interessante da Reforma Protestante que o Larrouille nos chama a atenção aqui, que o processo educativo, ou a pedagogia, ou a educação em si, fazia parte aí dos movimentos ou das vias para que o homem se relacionasse com Deus e com a revelação, com a escritura, ok? Quer dizer, o homem precisava conhecer, ter conhecimento, saber ler, por exemplo, para poder se relacionar de forma adequada com a Escritura e com Deus, ok? Então eles viam na educação um processo, né? O processo da educação, na verdade, né? Como aquilo que gera a relação, né, do homem com Deus e com a Bíblia. Então ele continua: não obstante a ideia de aplicar a própria razão à verdade divina, contida nos evangelhos, trouxe como resultado exigir de todos a leitura da Bíblia. Então aqui é um ponto importante. A leitura da Bíblia agora não é mais exclusiva na Reforma Protestante para algumas pessoas, por isso eu preciso educar toda a população. E os exercícios da razão pessoal. Isto apresentou às instituições docentes o problema de uma educação geral para todos, sem distinguir idade, classe social, raça e sexo. Aqui é um outro ponto interessante, né? Um ponto de partida para nós aqui, é de que uma vez que a Reforma Protestante entende que todas as pessoas deveriam ter acesso à Escritura, elas precisavam educar as pessoas, e essa educação tinha que ser uma educação muito completa para que elas pudessem ter um acesso adequado às escrituras. Curiosamente, depois na Academia de Genebra, a gente vai comentar um pouco disso aqui hoje, na Academia de Genebra, por exemplo, a gente vai ver que os estudantes eles tinham uma variedade de aprendizados, né, em línguas. Eram 7 classes, né? Eles iam aprender, por exemplo, latim, eles iam aprender a língua vernácula, né? Em níveis mais avançados, o grego do Novo Testamento. Quer dizer, eles tinham uma educação bem completa, porque os reformadores entendiam que essa educação tinha que ser dada para que eles pudessem estudar, né, conhecer a Bíblia, e dessa forma também se tornarem cristãos que representavam no meio social. Então isso aqui é um ponto importante: cristãos que eram representantes da visão cristã de mundo no meio social. Quer dizer, então, juristas cristãos, médicos cristãos, essas coisas elas já saem, né, da Academia de Genebra, por exemplo, né? A Academia de Genebra inicia com o curso de teologia, né, mas você tem ali depois filosofia, você tem direito, você tem medicina, já depois da morte de Calvino, né, com Teodoro de Beza. Então, a Reforma Protestante, ela traz essa ideia, né, esse ponto. E aí, ela acaba com a ideia de distribuição de classes. Então, é na Reforma Protestante que a gente percebe uma ideia mais de universalização das pessoas, que é o princípio bíblico da imagem de Deus. Todos possuem a imagem de Deus.
Todos devem ter acesso ao conhecimento da Escritura. Logo, a educação deve ser para todos, para o mais rico, para o mais pobre, independente da raça, se é homem, se é mulher, não interessa. Todas as pessoas deveriam ser educadas. Então, esse já é, se a gente for analisar, um impacto educacional da própria reforma protestante, ok? Então, aqui a gente tem uma apresentação do Larouille apontando vários impactos que a educação vai trazer para a reforma protestante, perdão, vai trazer para a educação, principalmente a educação ocidental, né, que é onde acontece toda a reforma protestante, né? Continuando, então, algumas questões interessantes que eu levanto aqui da reforma protestante e que a gente vê desenvolvido em Calvino, ok? Então, por exemplo, o princípio da educação universal. Todas as pessoas deveriam ser educadas. Não é mais uma exclusividade de um pequeno grupo, não é exclusividade de um grupo especial que vai se tornar sacerdote, ou de um grupo que vai se transformar em jurista, ou de pessoas que tinham mais dinheiro para poder educar, ok? Não, agora todas as pessoas, dos mais pobres aos mais ricos, tinham que ser educados, ok? Outra coisa interessante são as escolas populares, ok? Então, escolas populares, que seriam aí uma proto-escola pública, ok? Porém, aqui a escola popular, ela não é uma escola gerida pelo Estado, então isso é uma diferença do que a gente entende por escola pública hoje em dia, né? Escola pública hoje em dia ela é gerida pelo Estado, tá bom? Na visão da Reforma Protestante, quem deveria gerir as escolas, né? Quem devia ser aí os gestores das escolas, eram as igrejas, porque na visão protestante e também na visão de João Calvino, a educação, né, ela é algo que nasce no seio da igreja. A igreja é a priori, né, uma instituição educacional, tá? Então, aqui é diferente, então a gente vai dar o nome de escolas populares. Logo, a ideia de escolas populares é para aqueles que não tinham dinheiro poderem também estudar e serem informados. E a gente vai perceber que a qualidade do ensino é bem interessante, bem grande aí, né? O controle das instituições escolares pelas autoridades laicas, aqui é uma questão interessante, é que aqui, por mais que as igrejas tiverem, e aqui é um ponto até convergente, até, sim, de uma antítese em alguns manuais educacionais, né? A gente tem a igreja ainda sob controle da escola, mas não como era na visão medieval, tá? Quer dizer, as escolas mais populares, elas estavam debaixo do seio da igreja, e aqui é um ponto interessante. Porém, havia aí um controle, mas um controle financeiro, né? E aí não é em todos os lugares, ok? De instituições feitas por autoridades laicas, tá? Não pelo Estado, isso é importante. Não era só o Estado enquanto autoridade laica, até outras autoridades também geravam aí controle sobre a escola, o que já é muito interessante, né? Esse caráter, né? De ser a igreja ainda a priori aquela que controla a pedagogia da escola, enquanto você tem autoridades aí, em alguns casos o Estado, em outros não, gerindo as questões financeiras, entre outros aí da escola, né? O caráter nacional de educação, isso é uma outra característica interessante, não é necessariamente em todas as áreas da Reforma Protestante, mas normalmente aqueles que derivam de João Calvino e os luteranos também trabalhavam nessa forma. Quer dizer, a educação agora é uma questão nacional, ela deixa de ser local, né? Então, a igreja também toma-se uma proporção meia nacional, né? Você percebe a própria igreja da Alemanha, a igreja na Inglaterra, né? São igrejas necessariamente nacionais, né? Essa ideia de igrejas locais, ou locais independentes, né? Vai surgir mais para frente aí. Então, dessa forma, o caráter nacional da educação é tomado aí na Reforma Protestante. O princípio da obrigatoriedade, essa é uma outra questão pontuada aí da Reforma. A Reforma é na Reforma que traz a obrigação da educação, ok? Então, até aqui, você não era obrigado a ser instruído, mesmo porque eram poucos que eram instruídos, ok? Agora, na partir da Reforma Protestante, os pais eram obrigados, sim, a que seus filhos fossem educados, tá? Então, havia uma obrigatoriedade da instrução. E as escolas públicas de nível básico, né? Que são aí escolas para todos, no final das contas, né? Estudavam nas mesmas instituições, são um desenvolvimento mais para frente das primeiras escolas populares, ok? Então, aqui a gente pode entrar especificamente em Calvino e Educação, e eu quero começar, né, para falar do Calvino especificamente, nessa questão, um trecho aí, né, usar também um trecho da Gabriele Gregersen, que ela faz uma observação interessante. Ela fala que a ideia de educação
em Calvino é um óbvio não dito. Então, olha o que ela diz aí, ó, que a grande dificuldade, possível causa da educação em Calvino passar desapercebido nos meios teológicos também, filosóficos e pedagógicos, está porque ele nunca escreveu um tratado pedagógico. Então aqui é um ponto interessante. Calvino nunca escreveu um tratado pedagógico. Não tem nenhum escrito de Calvino que seja um tratado pedagógico. Diferente de outros reformadores, né? Eu cito aqui o Melanchthon, o Lutero, que são acho que mais famosos aí ao nosso alcance, mas outros. Teodoro de Beza tem alguma coisa na área. Você tem, se eu não estou enganado, Pierre Viret também escreveu sobre educação. Entre vários outros escreveram sobre educação. Em Calvino não existe um tratado específico pedagógico sobre educação específica. Então isso não existe em Calvino, né? E é um apontamento que a Gabriela Gergersen ela faz. Mas ela coloca aqui, né? Ela continua. Mas é justamente por isso que Calvino é tão importante para compreendermos a educação. Não somente na esfera cristã, mas para a educação ocidental como um todo. Então aqui é outro ponto. A colaboração de Calvino, ela reverbera na educação ocidental, não só na educação cristã. Por exemplo, a própria ideia de educação pública que a gente tem hoje, ela pode ter nascedouro em outros lugares, na Alemanha, por exemplo, em Estrasburgo, que é da onde Calvino tira, mas ela é composta de forma bem sistemática na Academia de Genebra. E a partir da Academia de Genebra, que seria essa instituição que Calvino inaugura ali em Genebra, que outros protestantes, outros reformados, eles vão para o resto do mundo e constituem muitas das escolas e universidades que nós conhecemos até os dias de hoje. Tá? Então, há um impacto, grandes universidades, né, como que a gente tem nos dias de hoje, são universidades que derivaram aí da reforma e da Academia de Genebra especificamente, tá bom? Poderíamos citar aí Harvard, né, um exemplo mais palpável para nós. Então, ela continua, né? Educação em Calvino é um óbvio não dito, usando aqui a ideia do T.S. Eliot, né? De um óbvio não dito. Então, educação em Calvino é uma coisa que, por mais que ele não tenha um tratado educacional, a educação em Calvino está ali permeando toda a obra de Calvino. Tudo que Calvino está fazendo, tudo que Calvino está escrevendo, a educação está ali no meio, ok? A própria ideia de institutas da religião cristã tem dentro dela várias propostas de tratados pedagógicos pequenas ao longo de toda a narrativa das institutas, e aí a gente precisa, a dificuldade pode ser que a gente precisa cavar mais. É diferente daqueles que têm um tratado pedagógico específico, né? Em Calvino é necessário cavar mais para a gente poder entender esse material, tá bom? Então, eu levanto aqui 3 questões que eu acho que Calvino tem na relação educacional, tá bom? Então, a primeira questão é filosófica. Então, alguns pressupostos educacionais. Então, eu, por exemplo, tenho dito que a educação, eu tenho ampliado um conceito do James Smith. O James Smith, ele diz que por trás de toda a pedagogia há uma antropologia filosófica, quer dizer, por trás de todo o processo educacional há uma ideia de ser humano. Eu amplio, ok, essa ideia no meu trabalho, eu digo que além da antropologia, há necessidade de uma teoria de realidade ou uma ontologia, né? E que essa ontologia ela pode ser completa, quer dizer, uma ideia de ser e de realidade que abrange vários aspectos, ou ela pode ser reducionista, né? Quer dizer, reduz tudo a uma coisa só. Então, é uma ideia pedagógica aqui, né? Uma ideia filosófica, perdão, aqui. A questão política. Então, Calvino ele já tem um envolvimento político diferente da igreja medieval, que na igreja medieval tem a tendência de um controle político, né? Em Calvino há uma negociação política, né? Nos tratados de Calvino, se eu não estou enganado, nas ordens eclesiásticas, que ele propõe a separação, né, da igreja e do Estado. Então há uma separação. Isso não quer dizer que a igreja deixa de participar do processo, do processo político. Então há muitas questões, por exemplo, há questões educacionais políticas que a gente percebe em Calvino. A própria Academia de Genebra é um desenrolar disso, né? E a questão prática, ok? Tem questões curiosas em Calvino, por exemplo. Calvino tinha uma percepção sobre segurança dos seus alunos. Então, há um escrito, não me recordo agora exatamente qual, mas há um escrito de Calvino dizendo, em Genebra, dizendo uma preocupação de Calvino das crianças não caírem nas escadas. Então, ele pede a instalação de corrimãos nas escadas para que as crianças não caiam. Então, a gente vê, por exemplo, uma análise de segurança estrutural, de engenharia civil relacionada à educação. Tem um aspecto bem prático aí nisso. Não só isso, né, mas o próprio processo pedagógico prático aí da educação, tá bom?
Então vamos ver algumas questões filosóficas aí primeiro. Então, no campo filosófico, eu aponto aí, existem outros, né, mas eu aponto que 3 ideias ou 3 campos em Calvino se destacam que dão apoio para a educação. Primeiro é uma ontologia, quer dizer, uma visão de realidade mais ampla do que se tinha na Idade Média, né? A Idade Média aí, você costuma entender ela dividida, né, num dualismo, né, de razão e emoção e tal. Em Calvino você percebe uma doutrina de realidade mais ampla e que existe aqui nessa doutrina da realidade, nessa doutrina de ser aqui de Calvino, a providência divina. Então a ontologia calvinista, ou a metafísica calvinista, entende a providência divina como um sustentador da realidade, ok? Então isso faz parte do processo educacional também. Uma epistemologia, quer dizer, da onde surge o conhecimento, e se esse conhecimento é verdadeiro ou não, né? Essa é a ideia da epistemologia. Então a gente vai ver mais de onde surge, qual é a origem do conhecimento, e uma visão antropológica, né? Então em Calvino também se tem a visão do ser humano. Quer dizer, o ser humano agora vira o homo religiosus, né? Quer dizer, o homem religioso, o homem que é necessariamente religioso. Ele precisa se agarrar a algum tipo de absoluto para para ser, né? E logo isso impacta na forma que eu educo a criança, ok? Ou eu educo os jovens em geral, tá? Então esse também é um processo. Então aqui na ontologia eu levanto uma coisa interessante. Então eu ponho aqui, ó. Para compreendermos a educação em Calvino, a gente tem que ter em mente, precisamos ter em mente, que ele primeiramente compreende uma realidade governada por um Deus e que nada foge da sua providência. Quer dizer, na visão educacional de Calvino, a gente precisa ter, em primeiro momento, a compreensão de que ele não entende que as coisas estão ao acaso. Na verdade, que há um Deus que governa e que dirige providencialmente a visão de mundo. É assim que o Paulo Henrique e outros, né, têm tratado essa ideia da ontologia calvinista, né? Quer dizer, um governo, uma realidade governada por Deus. A educação, ela parte do princípio de que essa realidade tem uma ordem, tem um governo, e Deus dirige de forma providencial esse governo. Então, essa é uma outra questão interessante aí. Então, eu continuo, né? Em sua concepção de realidade, ele quebra com o dualismo de natureza e graça lá da Idade Média, mas não se entrega a algum tipo de libertação do ser humano pela razão autônoma. Então, olha que curioso. Em primeiro lugar, Calvino ele acaba com aquela ideia de que havia uma distinção entre a visão da graça, né, ou do espiritual, e a visão humana. Então Calvino acaba com isso. Ele diz, não, opa, isso é integrado, tudo está debaixo da providência divina. Porém, ele também nega, né? Então você vê os escritos do Calvino, ele nega uma possibilidade da razão autônoma, que a gente vai ver desenvolvido melhor na epistemologia. Ele nega essa possibilidade de que o homem racionalmente pode alcançar Deus de alguma forma, né? Que são os desenvolvimentos do iluminismo posteriores, tá bom? Então, essa é uma característica interessante. Então, eu coloco aqui, né? Antes compreende que todo o cosmos está debaixo desse Deus soberano, que é criador e preservador. Quer dizer, uma realidade governada por um Deus que nada foge de sua providência, ok? Como eu citei aí em cima. Então, eu coloco aqui, né? Termino. Destaca-se aqui a providência divina em manter e direcionar a história. A ontologia de Calvino é marcada por negar uma realidade livre da graça de Deus. Quer dizer, a realidade, o ser, ele tem uma origem em Deus e Deus ele sustenta todas as coisas, tá? Então o processo educacional deve ter isso em mente, esse pressuposto em mente, ok? É assim que parte a ideia de Calvino. O que nos leva diretamente para uma questão da antropologia de Calvino. Então olha a citação do próprio Calvino aí nas Institutas, bem no comecinho das Institutas, tá? Essa é a tradução da Unesp, para caso você tenha outras traduções aí. O homem jamais chega a um conhecimento puro de si sem que antes contemple a face de Deus e dessa visão desça para a inspeção de si mesmo. Então, aqui é um ponto interessante, né? O homem é imago Dei. O homem, ele é alguém que se conhece a si mesmo somente depois que ele conhece a Deus. Então, é uma base aqui da antropologia calvinista, e existem outras, né? Do próprio Calvino, de que o homem ele precisa, né? Ele é ligado a essa ideia de imagem de Deus. Ele é humano por si só nessa ideia de imagem de Deus e eu preciso educar essa pessoa. Então, calma aí, eu educo esse ser humano. Aqui o ponto da educação, né? Eu educo esse ser humano em um conhecimento de Deus, para que a partir do conhecimento de Deus eu tenha um conhecimento adequado de mim e depois a gente vai perceber um conhecimento adequado da realidade ou do cosmos, né? Isso está interligado diretamente com a epistemologia, com a ideia de conhecer aqui. Então,
eu aponto, né, que a antropologia em Calvino nos leva diretamente, intrinsecamente à sua epistemologia. Por quê? Conhecimento de Deus é o princípio de todo e qualquer conhecimento. Quem desenvolve muito melhor isso é o Abraham Kuyper. Ele vai desenvolver, ele vai dar um nome. Na verdade, o Calvino desenvolve muito isso. O Kuyper dá um nome a essa estrutura, né, que seria a epistemologia revelacional. A gente tem até um livrinho do Van Til que foi traduzido recentemente aí pela Naderi Publicações. Um livrinho que vale a pena ler, assim, bem legal. Um livro curtinho, rapidinho a leitura. E aí continua. Com qualquer conhecimento não só do próprio homem, mas de toda a criação. O conhecimento deve nos levar em direção à origem de todas as coisas, que é o próprio Deus. Quer dizer, Deus é a origem do conhecimento, é conhecendo Deus. Então, perspectiva de Calvino aqui. É conhecendo Deus que eu tenho o verdadeiro conhecimento, logo o verdadeiro conhecimento de mim mesmo, o verdadeiro conhecimento da realidade. Então eu compreendo uma realidade governada por Deus, que é governada pela sua providência, um conhecimento que deriva de Deus, o verdadeiro conhecimento deriva do próprio Deus e me faz conhecer não só o próprio Deus, mas a mim mesmo e a realidade. Então, olha como é que ele está amarrado aqui às ideias educacionais. Por exemplo, em Calvino, vale a pena conhecer o mundo? Vale a pena as ciências exatas, por exemplo? Vale. Por quê? Porque a partir de que eu tenho um conhecimento verdadeiro de Deus, eu preciso conhecer esse cosmos que ele criou. Conhecer o cosmos criado, conhecer a criação, conhecer os elementos físicos, os elementos químicos, fazem com que nós glorifiquemos a Deus. É daí, por exemplo, a ideia de vocação universal. Todas as profissões estão ali para glorificar a Deus de alguma forma, tá bom? Isso marca uma coisa muito interessante. Por quê? Porque as ciências humanas também são valiosas aí. Quer dizer, a própria antropologia, a sociologia e qualquer outra ciências do espírito, a filosofia, né? Elas são essenciais. Por quê? Porque a partir de que eu tenho um conhecimento adequado de Deus, eu tenho um conhecimento adequado de mim mesmo. Quer dizer, do próprio ser humano. Então, o conceito antropológico também nos leva a entender a necessidade de um conhecimento da humanidade, um conhecimento do ser humano. Então, por exemplo, conhecimentos da psicologia, os conhecimentos da neurologia, da biologia, são fomentados a partir dessa perspectiva. Então você percebe que a educação agora ela toma um rumo de ser uma educação necessariamente da teologia e agora é uma educação que compreende as mais diversas áreas que a gente pode alcançar e quanto mais criarem áreas novas, mais ainda será possibilitado o conhecimento. Então percebe que os pressupostos filosóficos de Calvino nos levam diretamente a um conhecimento de todas as áreas, tá bom? Olha o que o próprio Calvino diz aí em relação à questão epistemológica, né? Ele diz, ó, quase toda a suma de nossa sabedoria deve ser considerada a sabedoria verdadeira e sólida. Compõe-se de duas partes, o conhecimento de Deus e o conhecimento de nós mesmos. Como são unidas entre si por muitos laços, não é fácil discernir, quer dizer, separar, né? Qual precede e gera a outra. Então aqui ele aponta, né, o Calvino. Quer dizer, o conhecimento de mim mesmo e o conhecimento de Deus são coisas entrelaçadas, ok? O verdadeiro conhecimento de mim mesmo deriva do verdadeiro conhecimento de Deus, assim como o inverso também é verdadeiro. Pois, em primeiro lugar, ele continua, né? Ninguém pode olhar para si mesmo sem que volte imediatamente seus sentidos para Deus, no qual vive e se move, porque não há muita dúvida acerca de que não provenham de nós as qualidades pelas quais nos sobressaímos. Pelo contrário, é certo que não sejamos senão a subsistência do Deus Uno. Quer dizer, nós somos a subsistência, somos derivados da existência de Deus. Deus é a existência em si. E nossa existência ela é dependente de Deus. Deus é aquele que sustenta, né? Ele cita aqui, né? No qual vive e se move, né? Quer dizer, nós vivemos e nos movemos em Deus, em Cristo, né? Mas uma coisa que o Calvino não deixa passar desapercebido é o que a gente vai chamar de efeitos noéticos da queda. Quer dizer, esse conhecimento não é puramente racional. Por que não pode ser puramente racional? Porque eu tenho os efeitos noéticos da queda. Deixa eu passar aqui, depois eu volto. Os efeitos noéticos da queda, eles são aspectos que nós temos que compreender. O pecado, então noético, né, vem aí da ideia de mente, ok? O nous, né, vem da ideia de mente. Não tem nada a ver com Noé aqui, né? Uma questão que de vez em quando o pessoal pergunta. O efeito noético da queda seria o quê? Os efeitos do pecado na nossa mente, ok? Ou na nossa compreensão, no nosso conhecimento. Calvino não deixa isso para lá, ok? Ele pontua que também há o conhecimento noético da queda e isso vai nos atrapalhar um verdadeiro conhecimento, né? Então a gente precisa da graça reveladora para toda forma de conhecimento verdadeiro. Então deixa de ser uma graça somente para o conhecimento teológico, agora a graça é um conhecimento, é a base para o conhecimento de todas as coisas, ok?
E esses conhecimentos são conhecimentos de dois caminhos, né? Então, olha o que o Calvino vai falar, né? Então, para Calvino, a educação não possui um fim em si mesma. Então, percebam os elementos filosóficos? Ela não possui um fim em si mesma. Ela é uma auxiliadora para o conhecimento de Deus, do homem e da criação, como nós já citamos. Então, esse conhecimento dele vem já de uma ideia que não é de Calvino, já era uma ideia que já vinha anteriormente, né? Já vem da Idade Média e tal, que são conhecimentos dos dois livros. Então, é outra questão da educação aí, né? Aquela base filosófica me leva a compreender que há o livro da Escritura, ok? Para que eu venha conhecer, que está aqui na nossa direita, né? E o livro da criação. Então nós temos esses dois livros para conhecer e que o verdadeiro conhecimento de Deus, como eu citei anteriormente, né? O verdadeiro conhecimento de Deus, do homem e da criação, deriva nesses livros, ok? A Escritura nos dá a essência, o verdadeiro conhecimento de Deus e de nós mesmos, e a criação vai nos dar o verdadeiro conhecimento da criação de Deus e também vai ser uma auxiliadora no conhecimento de nós mesmos, tá bom? Então aqui a gente tem os dois livros muito comuns, ok? Que a gente pode perceber no próprio texto de Calvino. Olha o que o Calvino vai falar da questão da Escritura aqui, ó. Coloca aqui, ó. Que tal virtude seja própria da Escritura, quer dizer, a virtude da essência de todo conhecimento, do conhecimento de Deus, do conhecimento dos homens, do verdadeiro conhecimento ou da essência do conhecimento da realidade. Que tal virtude seja própria da Escritura. Você vê que dos escritos humanos, engenhosamente elaborados, nenhum jamais é tão eficaz para nos comover. Leia Demóstenes, ou Cícero, Platão, Aristóteles ou outros quaisquer. Admito que de modo admirável atrairão, deleitarão, comoverão e arrebatarão. Contudo, se daí formos para essa sagrada leitura, queiramos ou não, prontamente nos afetarão. Penetrarão em nosso coração, fixar-se-ão em nossas entranhas, de modo que, diante da eficácia desse sentimento, quase desapareça a força dos retóricos e dos filósofos, e perceba-se patentemente que a Sagrada Escritura, que supera em tão larga medida todos os dotes e as graças do engenho humano, tem algum quê? Aqui tem algo de divino, né? Acho que a tradução melhor aí seria tem algum quê de divino. Quer dizer, é interessante que a gente tenha essa análise aqui, né? O Calvino ele não dispensa o conhecimento das engenhosidades humanas, né, que ele trata. Mas ele diz que acima de todos esses conhecimentos é o conhecimento da Sagrada Escritura. Porque ele é o fundamento, ele é a base, ele é a essência para o verdadeiro conhecimento. Entenda aqui que o conhecimento das Sagradas Escrituras não é o conhecimento teológico, tá? A teologia, e aí em Calvino ainda não tem essa percepção, né? Calvino não trabalha sobre isso. A teologia tem o papel de desvendar as escrituras, ok? Mas é o conhecimento da escritura em si, tá? Então conhecer a escritura em si é a essência real de todo o conhecimento. Porém, ele não descarta o conhecimento da criação, ok? Então, olha o que ele vai tratar aí também nas próprias institutas. Seguem-se as artes, sejam liberais, sejam manuais, pelas quais há de se aprender. Também nelas aparece a força da sutileza humana, uma vez que certa aptidão é inerente a todos nós. Então lembra a ideia de universalização do conhecimento, né? Não há ninguém especial, todas as pessoas têm potencial para conhecimento. Ainda que nem todos sejam capazes para o aprendizado de tudo, há um indício satisfatório de uma energia comum, pois não se encontra ninguém em que não se descubra uma perfeita compreensão de alguma arte. Quer dizer, ele diz, nem todo mundo é capacitado para aprender tudo. Então é a nossa criaturidade aqui, né? Nós não somos capacitados para aprender tudo. Porém, todos nós vamos desenvolver melhor uma arte. Não existe ninguém que não a faça, tá bom? Que não desenvolva de alguma forma uma arte, né? E lembrando que arte aqui não tem a ver com só a questão estética, né? A arte vem da ideia de artes liberais, né? Ou vias, os caminhos, né? Para um ser humano liberto. Aqui a gente percebe o humanismo, né? De Calvino. E ele continua, e não dispõe de energia e da facilidade apenas para aprender, mas para imaginar algo novo em alguma arte, ou para ampliar e ilustrar o que alguém tem antes ensinado. Quer dizer, Calvino também dá uma percepção aqui que a gente tem esse potencial de co-criadores, né? Uma vez que Deus é o criador em essência, nós somos co-criadores, nós criamos a partir da criação divina. Nós temos esse potencial em nós mesmos. E Calvino também percebe isso no processo educacional. Quer dizer, esse processo educacional é que o ser humano é capaz, isso faz parte da criação do ser humano, de imaginar algo novo, ok? Em alguma das artes estabelecidas, ou para melhorar alguma criação. Essa é a nossa experiência comum, né? Melhorar alguma criação já existente, né?
Então, alguns dados, algumas questões que eu acho que surgem em Calvino e são importantes a gente ressaltar, tá bom? Então, primeiro é o sola scriptura. Então, sola scriptura não é nuda scriptura. Então, o que seria o sola scriptura? Sola scriptura é a ideia de que é somente através da escritura que eu tenho o verdadeiro conhecimento de Deus e da essência de todas as coisas, ok? É através da escritura que eu posso ser salvo. Não tem nenhuma questão racional que me leva a isso. Logo, todas as pessoas devem conhecer a escritura. E para que todas as pessoas devam conhecer a escritura, todas as pessoas devem ser educadas, ok? Quer dizer, todo mundo tem que ser educado, todo mundo tem que aprender a ler e escrever, todo mundo tem que estudar. Como o próprio Calvino dizia, né, os clássicos, todo mundo deve conhecer as principais línguas. Então, todo mundo deve conhecer, não é uma questão de uma escala de um ou outro, né? É a partir da ideia de Sagrada Escritura que isso acontece. Outro ponto é o sacerdócio real de todos os santos. Então, esse unido à Sagrada Escritura diz o seguinte: toda pessoa que crê em Cristo faz parte do sacerdócio, né? Não existe mais uma classe de sacerdotes, na verdade. O sacerdócio real de todos os santos é a ideia de um movimento igualitário, né, dos seres humanos em geral, dizendo, partindo da ideia de Pedro, né, que todos aqueles que creem em Cristo são sacerdotes agora. Então, logo, todos devem ter um conhecimento da Escritura, da lei, do mandamento, tá bom? Então, é um outro ponto educacional. Ele quebra aquela dicotomia de que alguns deveriam ser educados e outros não. Ou alguns deveriam ser educados para artes liberais, como a gramática, como a lógica, como retórica, como as artes do quadrívio, entre outras. E outros deviam ser só das artes mecânicas, né? O sapateiro, o padeiro, o camponês, né? Acaba com essa dicotomia, porque eles agora todos devem ser educados para as duas coisas. Não existe uma diferença educacional. O ser humano precisa ser educado nas artes liberais, as artes teóricas, as artes mais... Eles chamam de artes elevadas em alguns momentos, né? E as artes mecânicas, ok? Então, que são as artes manuais. Então, não, ele acaba com essa ideia. A partir de Calvino, a gente tem a ideia de que todo mundo tem que ser educado para todas as coisas. Quer dizer, o sacerdote precisa aprender questões mecânicas, assim como a pessoa comum precisa conhecer as artes liberais também. Terceiro ponto que eu acho que deve ser aí ressaltado por nós é a vocação universal. Então, a vocação universal é outro ponto que dá para ressaltar. Por quê? Porque a partir do momento que eu compreendo que todas as pessoas devem ter esse duplo conhecimento, eu vou entender que todas as vocações que partirem do conhecimento, elas são válidas e elas glorificam a Deus de alguma forma. Quer dizer, todas, sem exceção, tá? Então, sem nenhuma exceção, todas as profissões. O que faz a gente lembrar um pouco de Lutero, aquela história do sapateiro de Lutero, né? O sapateiro falar para Lutero, Lutero, eu quero ajudar a reforma de alguma forma e tal. E Lutero fala, se você é um bom sapateiro, faça um bom sapato, venda a um bom preço e você vai estar glorificando a Deus e ajudando a reforma. Quer dizer, ilustra bem essa historinha aí do Lutero com o sapateiro, ilustra bem a realidade da visão protestante e da visão aqui de Calvino também, em relação à vocação universal. Quer dizer, não existe mais agora uma vocação que não glorifique a Deus. Os advogados glorificam a Deus, o Estado glorifica a Deus, o padeiro glorifica a Deus, o sapateiro glorifica a Deus, o professor glorifica a Deus. Então não há mais uma diferença de classes, alguns mais importantes, outros menos. Nos levando então a quarto ponto, que é a graça comum. Quer dizer, Deus também derrama uma graça sobre aqueles que não são cristãos. Quer dizer, derrama uma graça sobre toda a humanidade. Toda a humanidade tem acesso ao conhecimento da realidade, da criação do cosmos. Não é uma coisa exclusiva de cristãos. A visão é que, a partir da ideia de revelação especial, ou do conhecimento de Deus, da Escritura, nós temos o conhecimento da essência, do fundamento, da origem, do propósito de todas as coisas. Mas isso não quer dizer que a análise mais real, mais prática das coisas, né, o conhecimento prático das coisas, não esteja à mão de todos, ok? Está à mão de todas as pessoas. E a gente percebe isso em Calvino, ok? Calvino inicia, né, a ideia de graça comum, que é muito desenvolvida em Abraham Kuyper depois, né? Então, a graça comum em Calvino, ela tem ali uma base do seu nascedouro, né? Não nasce só nele, mas ali tem uma base bem firme, né, para o nascedouro da ideia de graça comum. Então, a gente tem aqui um ponto a ser ressaltado, ok? Há um conhecimento universal. Se há um conhecimento universal, nós devemos conhecer não cristãos. A ideia que já vem lá da patrística, né? Muitos na patrística já trabalhavam sobre isso, né?
São Basílio, se eu não estou enganado, tem um livrinho que ele trabalha justamente essa ideia, né, de por que ler os autores que não são cristãos aí, né, os autores pagãos, né, como se tratava aí. Então, quer dizer, Deus derrama um conhecimento sobre todo mundo. Se você percebe, na própria Academia de Genebra, estudava, por exemplo, história da Grécia, de Xenofontes, estudava os clássicos como Cícero, como Homero, se eu não estou enganado, Sêneca. Quer dizer, aqueles que eram educados na Academia de Genebra tinham uma educação humanista também, né? Uma educação dos clássicos. Tinham conhecimentos do latim, tinham conhecimentos nas mais diversas áreas da época, ok? Então era um conhecimento bem abrangente, porque entendia-se que o conhecimento verdadeiro não nasce só no seio cristão, mas que então uma coisa que vem lá de Santo Agostinho, e acho que até de antes de Santo Agostinho muitas vezes, que toda verdade é uma verdade de Deus, quer dizer, todo conhecimento verdadeiro é um conhecimento que deriva do próprio Deus, porque Deus é a origem de todo conhecimento verdadeiro, né? Lembra lá da ideia epistemológica. Deus é a origem de todo conhecimento verdadeiro, tá bom? E isso a gente tem como fundamento a doutrina da graça comum. E da educação gratuita. Ok, educação gratuita é um outro ponto interessante. Visto que todo mundo tem que conhecer a Escritura. Todo mundo, então, ali no caso, aceitou Cristo é um sacerdote. A vocação, todas as profissões são universais. E a graça derramada sobre todas as pessoas, todo mundo tem que ser educado. Só que nem todo mundo tem dinheiro para educar. Logo, a educação tem que ser gratuita. E educação gratuita não é necessariamente colégio público garantido pelo governo. Por exemplo, a ideia que surge daqui são as educações públicas que têm sustentação governamental, sustentação da igreja, tem seu sustento a própria Academia de Genebra, né? São os próprios crentes que investem na Academia de Genebra, ok? Nasce ali dos próprios crentes, né? Uma coisa que muitas vezes quem estuda Kuyper, como eu que tenho estudado Kuyper há alguns anos, a gente enfatiza muito, né, que em Kuyper teve essa mobilização da Klein Luden, né, da gente comum, né, das pessoas mais pobres, camponeses, mas isso tem em Calvino muito forte. Na verdade, a gente pode dizer que é de Calvino que provavelmente Kuyper tira todo esse desenvolvimento dele, né? Então, a educação gratuita nasce aqui, é aqui que a gente tem uma força. Calvino teve contato com educações gratuitas, né, lá em Estrasburgo, no período que ele fica em Estrasburgo, mas que a construção da Academia de Genebra trazendo essa educação gratuita não tinha se visto antes, não. Ele traz de uma forma muito bem sistematizada, muito bem organizada, então é um outro ponto importante. E por último, é o que eu vou chamar de proto-soberania das esferas, né? Visto que a ideia de soberania das esferas está em Kuyper, né? Bem firme, né? A gente tem aí em Althusius, basicamente, é o grande nome aí que desenvolve. Depois você tem Groen van Prinster, mas que a gente tem um acesso mais fácil para nós sobre soberania das esferas é o Abraham Kuyper. Porém, a gente tem uma proto-soberania das esferas aí, então uma ideia de que a igreja ela é uma instituição que tem um fundamento próprio, quer dizer, a pregação do evangelho, a educação cristã da própria escritura, mas que as outras áreas da vida, elas têm uma espécie de uma lei interna nessas áreas, e de que então eu tenho que educar esses cristãos para que operem uma visão cristã de mundo dentro das leis internas dessas áreas. Por exemplo, o Estado tem umas normas internas, a, a arte tem normas internas, que não são as normas internas da igreja, entende? Mas eu tenho que educar esses cristãos para que eles tenham uma perspectiva cristã dentro da própria área, por exemplo, da arte, ou dentro da própria área do Estado. Isso quer dizer, por exemplo, que um político, numa perspectiva de João Calvino, não levaria necessariamente a Bíblia e leria textos bíblicos no Congresso. Antes, traria propostas adequadas para o bem comum da sociedade a partir de uma perspectiva cristã, a partir de uma perspectiva bíblica, ok? Então a gente vai chamar isso, eu pelo menos tenho chamado isso de uma proto-soberania das esferas. Ainda não é latente em Calvino, está bem desenvolvido em Calvino, mas ali está aquela sementezinha plantada, sabe? Então a gente tem aqui isso, né? Então, são alguns apontamentos, né? Na verdade, existem mais apontamentos que a gente pode fazer sobre o trabalho de Calvino e a educação, tá bom? A gente pode trabalhar várias outras coisas ainda, né? Pensa que isso aqui na verdade é um resumo, bem resumo, de uma série de aulas que eu trouxe. Se você ficou com alguma dúvida ao longo desse vídeo, pergunta aqui no YouTube mesmo, eu vou ter o prazer de responder.
Tem os meus outros canais, que você pode ter um acesso mais rápido, né, para ter contato comigo. O Instagram, acho que é o mais fácil de todos. Você pode me mandar pergunta lá também. A gente pode desenvolver algum tema que de repente eu não desenvolvi bem nesse vídeo, por questão de tempo. Não queria que esse vídeo tivesse mais de 1 hora. Então, por uma questão dessa. Se você quer sozinho sentar e se aprofundar mais no tema, eu tenho acho que documentos, um artigo e 2 livros que pode ser que te ajudem, tá bom? Um artigo, eu não vou ter ele em mãos aqui agora, mas você pode colocar no Google e você vai achar, que são as perspectivas educacionais de João Calvino. A autora é a Gabriele Gregersen. Ele está na Fides Reformata, né? É um artigo da Fides Reformata, se eu não estou enganado, de 2002. Ela vai trabalhar a questão mais epistemológica de Calvino, mas é muito interessante, sim, é um artigo que eu utilizei, é base do meu artigo, né? Uma das minhas bibliografias, faz parte da minha bibliografia. É um artigo muito legal, vale muito a pena. Se você quiser ter um panorama mais rápido sobre a visão de educação de Calvino, A Herança de João Calvino, do David Hall, ok? Ele vai trabalhar aí a visão da educação, economia e política. Então, como que João Calvino e depois os calvinistas desenvolveram nessas 3 áreas. É um panorama bem rápido sobre educação. Deve ter umas 5 folhas, ou nem isso. Então, a gente tem, por exemplo, a questão da educação aqui em Calvino. Ó, bem 4, 5 folhas aqui no máximo. É bem pequenininho aí. E se você quiser um trabalho um pouco mais amplo, ok? Se eu não estou enganado, é o trabalho de doutorado do Dr. Paulo Henrique Vieira, que é esse aqui, ó, Calvino Educação. Deixa eu enquadrar aqui. Então, ele vai fazer um trabalho mais amplo. Desses que eu falei para vocês, eu acho que o trabalho mais amplo é o do Paulo Henrique Vieira. Eu tenho lá no Instagram um review desse livro aqui. Eu acho que está lá no Instagram. Um review desse livro aqui. Vou ver se eu ponho ele aqui no YouTube também. Então, um reviewzinho sobre o livro do Paulo Henrique Vieira. Se você quiser se aprofundar, eu acho que esse aqui é um bom livro para você adquirir, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa breve aula aqui. E qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo. A gente bate um papo melhor sobre, tá bom? Deixa seu comentário aí, o que você achou, o que você entendeu, não entendeu. Se gostou, se não gostou. Se não gostou, pode falar também, tá bom? A ideia é sempre melhorar para que a gente possa ter sempre colaborar de alguma forma, né? Para que as pessoas possam conhecer um pouquinho mais das influências, não só de João Calvino, mas dos cristãos em geral, na sociedade, que não são poucas, são muitas, mas muitas vezes passam desapercebido por nós, tá? Fiquem com Deus e obrigado por terem chegado até o final desse vídeo. Até mais.